Mas amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, por gentileza. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 4, verso de número 4. Nós vamos ler aqui. Amém? 2 Samuel 4, 4. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Samuel 4, 4. Eu vou falar uma história de uma pessoa. Ela não tem muita ênfase na palavra. Só vai falar aqui realmente dessa pessoa que eu vou comentar aqui da Bíblia. Somente no Samuel capítulo 4. E também fala no capítulo 9 também. E depois não fala mais dela. Eu poderia vir contar outras histórias. Falar de José, falar de Noé, falar de Abraão. Tantas pessoas que tiveram expressão na Bíblia. Mas essa pessoa, ela tem hoje para entregar algo precioso para mim e para você. Você crê nisso? Diga amém. Então nós vamos ler Salmos 4, 4 e depois a gente vai para Samuel, 2 Samuel 4, 4 e depois nós vamos para 2 Samuel capítulo 9, aí nós vamos ler do 1 ao 7. Amém? Então primeiro 2 Samuel 4, 4 diz assim: E Jonatas, olha só, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua alma o tomou e fugiu. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Agora, no 2 Samuel, um pouquinho para frente aí, no capítulo 9, versículo de 1 a 7, diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Aí Ziba chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse: Ó rei, aí o rei disse: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí no versículo 5: Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 6: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E por último, versículo 7: Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Posso ouvir um glória a Deus aí? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, aqui estamos diante da tua palavra, diante da história de um homem que se chamava Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi. Pai, nós nessa noite queremos ouvir a tua voz e entender com a história desse homem o que o Senhor pode mudar na nossa história. Então, no nome de Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, para contextualizar, nós observamos aqui a história, um breve relato sobre a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. E todos sabem que o Saul e Jonatas, eles acabaram morrendo. E quando a mulher que cuidava dele, a ama, descobriu que Saul e Jonatas tinham sido mortos, automaticamente ela pensou: preciso fugir, porque estão matando todas as pessoas da descendência de Saul, então nós precisamos correr. Então ela, mais que depressa, ela tentou fugir, e com esse intuito de fugir, ela se apressando, ela acabou derrubando o menino. O menino tinha 5 anos e ele caiu e se machucou, e aí ele ficou coxo, ele ficou com problemas nas suas pernas. Ou seja, pode ter fraturado seriamente ali o fêmur da perna, pode ter fraturado parte do joelho. A gente não sabe bem o que é essa expressão coxo, mas tudo leva a dizer que isso fez com que ele ficasse impossibilitado de andar de forma normal.
Então nós observamos nessa história aqui algo trágico, algo difícil, porque uma coisa é, gente, você nascer totalmente normal, nascer bem, e outra coisa é você nascer deficiente já. Ou você, é muito assim, porque eu acredito assim, não tem como você sentir falta de algo que você não teve. Você concorda comigo, sim ou não? Então assim, eu acho que quando você tem algo e você perde, é muito complicado, né? Imagina você, a minha esposa, ela tem umas coisas assim, lá em casa mesmo assim. Por exemplo, se eu for deitar e dormir, e aí eu apagar todas as luzes, aí a gente apaga lá, deixa no breu mesmo, tudo escuro assim, que você, mesmo com o olho aberto, você não consegue enxergar um palmo, né? Diante. Ainda mais quando a luz, você acaba de apagar ela, você não consegue enxergar nada, né? Vocês já passaram por isso? Sim ou não? Aí, de repente, nós começamos a pegar no sono, começa a dormir, tá? Vai dormir tranquilo. De repente, essa mulher, no meio da noite, ela, amor, acorda desesperada. Eu falei, o que foi? Eu vou lá e acendo a luz. Ela desesperada, por quê? Porque o medo dela é de ficar sem as vistas, ter cegueira, né? E aí, cara, é um desespero, é um tormento. Tem algum marido aí que passa por isso aqui? Eu tô sozinho aqui, né? Hã? Tô sozinho. Não, então tá, se alguém souber de outras pessoas que passam por isso, vai entender, vai compartilhar dessa dor comigo. Mas, irmão, é difícil, porque assim, do nada eu acordo desesperado, aí de repente é apenas a luz, né? Que ela não conseguiu ver mais nada, então ela ficou nesse desespero. Então assim, eu imagina assim, ó, você consegue enxergar do nada, você não consegue mais. É uma situação muito difícil, é horrível para qualquer ser humano, né? Misericórdia. Então eu penso assim, a criança brincando ali normal, e aí aconteceu essa situação trágica. No momento de fuga, no momento de desespero, porque a situação não estava fácil para aquela linhagem, daquela família. Então a Ama, ela tentou fazer isso de bom grado. Nas pressas, ela acabou provocando esse acidente. Mas enfim, o que eu quero dizer para você? Mefibosete tem culpa nessa situação? Não tem. Então o que eu quero dizer para você é uma coisa assim, para a gente começar a pregar, começar a falar hoje, é que algumas coisas na nossa vida vai acontecer. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, algumas coisas na nossa vida vão acontecer. Porque a vida, gente, ela não é feita só de vitórias. A vida também, ela tem suas percas, tem uns momentos difíceis. E uma coisa interessante que a gente precisa entender é que o propósito do Evangelho, muitas das vezes a gente pensa que o propósito do Evangelho é fazer a gente ficar rico, é a gente ficar bem de vida, é a gente ter tudo do bom e do melhor, mas talvez a gente está equivocado nesse pensamento, porque o propósito do Evangelho é também trazer vitória. Sim, Deus é maior interessado na minha vitória e na sua vitória. Quantos creem nisso, diga amém. Mas o propósito do Evangelho é te dar graça para te fazer não desistir. Você está comigo? Diga amém. Olha, eu preciso de vocês, não deixa eu pregar sozinho não, eu preciso de vocês aqui comigo. Então o propósito do Evangelho é fazer você não desistir. Entende? Porque entenda comigo, é muito mais fácil a gente refletir nos momentos de perca do que a gente refletir nos momentos de vitória. Porque quando está tudo bem, quando as coisas estão tudo certo, a gente não se prostra diante da presença de Deus e fala assim, Senhor, obrigado por esse sanduíche gostoso que eu estou comendo. Às vezes a gente esquece de agradecer o baguncinha. A gente esquece de agradecer a pizza que está lá na mesa lá. A gente está tão assim naquela euforia, aquela coisa saborosa, vai lá, come e esquece de agradecer. Mas quando falta, quando você não tem condições, falando, eu queria uma pizza, aí você fala, eu vou olhar para cima, oh Deus, eu queria uma pizza. Aí no momento difícil, quando você não tem, aí você quer, aí você recorre a Deus. Então quando a gente passa por situações difíceis, a gente socorre, vai em busca da presença de Deus na nossa vida, né? A gente vai em busca dele para que ele venha trazer uma solução para o nosso problema, para aquilo que a gente anseia. Então é por isso que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida. Deixa eu contar um breve testemunho. Olha, muitas das vezes eu fiquei nas minhas orações indagando o porquê da Priscila tinha tido câncer, né, nesse período que a gente estava passando por essa situação. Eu perguntava, Senhor, mas a gente faz tudo certo, né? A gente pensando que a gente é perfeito, a gente faz tudo certo, as coisas acontecem, né, de forma tão maravilhosa na igreja, a gente está lá tão assíduo, tão assim, compromissado com tudo que o Senhor determina para a nossa vida, perante as coisas do Senhor, e aí o Senhor permite que isso venha acontecer com ela.
Mas muitas das vezes, olha só como que é interessante. Às vezes a gente começa a entrar no automático. A gente começa a fazer as coisas e começa a deixar de valorizar as mínimas coisas. As coisas que parecem ser simples, mas que têm grande valor e grande importância. Imagina para Mefibosete, quanto era simples andar. E depois você não consegue andar mais. Você tem dificuldade, tem que se arrastar, você não consegue mais se locomover mais como antes. Aí a Priscila, quando ela estava nesse momento de ter quimioterapia, ela não conseguia nem tomar banho, porque ela chorava, ela falava, amor, a água está batendo em mim por conta da quimioterapia ser um tratamento muito forte para poder fazer a recuperação na verdade não a recuperação, mas ele mata todas as células cancerígenas e também mata as células boas. E aí esse tratamento, por ser tão forte, aí ela não conseguia tomar banho direito, porque a água machucava. Você entende o que é isso? Às vezes assim, ela falava pra mim, eu tentava imaginar, me colocar no lugar dela. Eu falei, mas como assim, amor? Ela falou, é como se eu estivesse sendo apedrejada. Imagina, um simples fato de tomar banho, se tiver dor, se tiver sofrimento, num banho, gente. Aí nesse momento eu parava para refletir, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E aí a gente começa a valorizar simples coisas, um banho, um eu te amo, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, porque é isso que a palavra faz, ela transforma a nossa vida e ela nos transforma para melhor, porque ela nos consegue, através dessa mensagem aqui, eu consigo perceber que a simplicidade é algo maravilhoso na nossa vida. Nós precisamos de muito, querido. O problema é que a gente tem uma certa ganância no nosso coração. É lógico que a gente quer viver no conforto, quer estar no bem bom, tal. Mas talvez se você chegar lá nesse ponto, você vai se esquecer da simplicidade. E talvez não é o propósito que Deus quer para mim e para você. Talvez você vai esquecer da sua origem, da sua essência, dos seus valores, por você estar lá em cima. Então muitas das vezes, às vezes nós não chegamos no lugar que Deus quer que a gente esteja, porque Deus ele quer que você esteja no topo, sim ou não? Deus ele quis que José se tornasse governador? Quis assim ou não? Deus quis que Davi se tornasse rei, sim ou não? Então ele quer que você também se torne uma princesa, um príncipe. Ele quer que você esteja também no alto. Só que o problema é que às vezes nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus já preparou para mim e para você. O problema é que nós precisamos ser transformados. E nós precisamos o quê? Dar valor nas coisas simples. Fala comigo. Eu preciso valorizar as coisas simples. Você está comigo? Diga amém aí, para mim achar que eu não estou sozinho aqui, irmão. Amém, glória a Deus. Eu prometo que vou ser bem breve, a palavra aqui vai durar umas 3h30, fica tranquilo. A primeira informação que eu consigo avaliar nesse texto aqui é que nos traz a seguinte, que Mefibosete ele havia se tornado coxo, então ele não tinha nascido dessa forma, então ele se tornou coxo. E aí, como eu estava falando para vocês, não é fácil a gente ter uma condição e depois mudar de uma hora para outra. E uma coisa interessante, ó, sabe qual que é o problema que acontece? É que assim, às vezes a gente é obrigado a viver em situações de altas e baixas. Eu não sei se tem alguém aqui como eu, que é ser humano igual eu, que vive assim, em altas e baixas. Tem momentos que essas coisas estão bem, outros momentos as coisas não estão bem. Aí daqui a pouco está bem de novo, daqui a pouco já não está. É só eu que sou assim, né? Vocês também passam por situações assim. Fala amém quem passa, fala amém aí. Fala misericórdia, eu não passo. Porque não é possível, gente. Eu acho que é só eu que passo assim, mas... apertei aqui sem querer. Então tem momentos na nossa vida que a gente vive assim, de altas e baixas. E sabe o que é interessante? Eu consegui enxergar, visualizar isso na vida de Mefibosete. Sabe o que é interessante? Olha só, Mefibosete, ele era filho de quem? De Jonatas. O Jonatas era o quê? Tá, então quem é filho de rei é o quê? Filho de príncipe. Você está comigo? Diga amém. Aí, o que acontece? Ele era neto de quem? Neto de Saul. Saul era quem? Rei. Você percebe, cara, que o cara tinha tudo.
Tá comigo? Diga amém aí. Você entende? Ele estava por onde? Ele estava por cima. Mefibosete era, ó a linhagem do cara. Olha a linhagem de Mefibosete, ele estava lá, meu irmão. Junto com um rei. O teu pai era príncipe. E aí, você sabe que é sucessão, né? Quando Saul morresse, quem assumiria o lugar de Saul? Jonatas. E depois de Jonatas morresse, quem que assumiria o lugar de Jonatas? Pegou a visão? Só que aí aconteceram diversas situações, principalmente a desobediência de Saul. A situação de Saul fez com que ele perdesse, né, seu reinado. Não vou adentrar na história de Saul, porque todos conhecem, esse não é o foco principal da palavra, mas fez com que Deus, né, ele rejeitou o reinado de Saul. Deus, ele não se agradou do que Saul estava fazendo, e aí infelizmente aconteceram consequências ruins. Então, dependendo de determinadas atitudes da nossa vida, ela pode impactar até vidas futuras. Você está me entendendo? Então, o importante é que a gente entenda que nós temos um propósito diante de Deus e nós não podemos falhar. Eu e você, como pai, como esposo, como marido, como sacerdote, nós temos que ter postura diante da palavra de Deus. Estou falando com vocês porque a palavra, ela é forte para com os homens, né? E é uma verdade. Nós precisamos ter postura, nós precisamos assumir o controle, a responsabilidade da nossa casa, do nosso lar, tomar direção. Então isso é muito importante. Então, uma coisa que eu entendo aqui. E aí, o interessante é que, de repente, por conta das circunstâncias que aconteceu com a vida de Saul, Mefibosete foi atingido. E aí, teve essa situação dele ter que sair às pressas, caiu, se machucou, foi derrubado pela ama. E aí ele foi morar na onde? Foi morar numa cidade chamada Lodebar. Você sabe que algumas palavras eu estava buscando aqui, que diz que Lodebar significa lugar de insignificância, lugar de esquecimento. Olha só, uma pessoa que era lembrada, Mefibosete, a neta do rei. Lugar de insignificância, lugar de esquecimento, lugar onde ninguém conhecia. Roxo, as pernas rompidas, machucadas. Você vê como estava no alto e de repente ele foi para onde? Lá para baixo. Acontece assim na nossa vida às vezes, sim ou não? E aí a nossa vida estava tudo bem, né, amor? A gente estava aqui congregando, estava na praia, a gente tinha acabado de ir para a praia com os nossos irmãos. E a gente estava lá aproveitando do bom e melhor, estava tudo certo, dinheiro estava sobrando, estava tudo tranquilo. Aí pergunto para mim, mas e aí? Você estava na igreja? Estava fazendo a obra de Deus? Estava. Mas ainda faltava o valor da simplicidade. Faltava eu ainda, de noite, se achegar com a minha família e agradecer pelo pão, pelo banho, pelo ar, pelas coisas simples que nos faz viver, pelo pai ou pela mãe, pelos filhos. Aí eu olhava para minha esposa, no momento que ela estava já com câncer, e ficava pensando, cara, tive tantas oportunidades de dizer eu te amo para ela, já pensou se eu perdesse ela? Aí minha filha chegar uma hora e perguntar, papai, cadê minha mãe? O que eu ia responder? O que eu ia falar? Eu estava vivendo um momento difícil na minha vida, um momento complicado, um momento doloroso. Aí eu falava para Deus, Deus, o que eu preciso aprender? Aí Deus falou para mim que eu precisava aprender a valorizar aqueles que estão com você. Aprender a valorizar as pessoas que te amam, as pessoas que estão próximas a você, a tua igreja. Valorizar tudo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. Eu e você, nós vamos fazer parte de um reino celestial e vamos viver juntos eternamente.
Então eu preciso de você e você precisa de mim, porque nós temos que caminhar para chegar junto até lá. Você está comigo? Diga amém. Quem aqui quer chegar e quem aqui não quer chegar? Todo mundo quer chegar. Então vamos pegar na mão de um do outro e vamos seguir até esse caminho. Você está comigo? Diga amém. Então, meu irmão, o que eu tenho para falar para você? Vira para a pessoa, diga para ela assim: eu preciso de você. Mas eu preciso de você no muito? Não. Fala para ela: eu preciso de você na simplicidade. É no simples, meu irmão. Eu não preciso que você pegue lá e ganhe 100 mil reais e me entregue. Não, se você tiver e abençoar, amém. Não tem problema não, viu, Elismar? Você chegar lá, ganhar uns 2 milhões lá e falar: eu vou te dar 100 mil aí para abençoar você, irmão Fernando, eu vou aceitar numa boa. Eu estou com você na simplicidade, mas se você quiser abençoar também, amém. Beleza? Fica a dica aí. Mas assim, a gente precisa viver simples. Você entende isso, gente? É porque a gente hoje está tão ligado a querer ganhar as coisas, valoriza às vezes as coisas mais do que as pessoas. Valoriza mais o dinheiro do que o tempo. Valoriza tantas outras coisas e esquece de valorizar o principal. Valoriza às vezes ficar mais tempo no celular do que ficar conversando com a esposa e com a filha. Valoriza tantas outras coisas e esquece de valorizar o simples. Esse é o grande problema hoje na nossa atualidade. E aí a gente continuando aqui, a segunda informação que esse texto consegue me trazer é assim, da forma que seus pés foram quebrados. Sua cuidadora, ela estava com pressa, deixa Mefibosete cair. Ou seja, Mefibosete, ele não tem culpa, como eu disse aqui. Ele tem alguma culpa? Você vê culpa em Mefibosete? Uma criança de 5 anos, que a gente tem assim, a ciência de que uma criança a partir dos 7, ela já começa a ter um entendimento já das coisas. Você começa a falar: ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, ela já começa a saber: ó, isso aqui é certo ou errado? Isso aqui... Não, papai, isso aí é certo. Não, papai, isso aqui é errado. Ela começa: ó, isso aqui é certo ou errado? Não, isso aí é errado, papai, você não pode fazer. Então, aos 7 anos, agora com 5 anos, a criança de 5 anos para baixo, geralmente elas repetem só o que você falou por último. Ah, não sei o que, isso é certo, né? Não, é certo, tio, é certo. Entendeu? Ah, não sei o que, isso aqui, tudo aqui, tá errado, né? Não, tá errado, tio, tá errado. É só ela vai repetir o que você falou pro final. Geralmente é assim, viu, Elismar? Na hora que você tiver seu pequenininho de novo aí, você faz o teste com ele, aí você vai ver. Tá chegando daqui a pouco aí você faz o teste pra você ver. Ele só vai repetir depois só o final das coisas. Por quê? Porque ele não tem tanta ciência, não tem tanta consciência do que ele está falando, do que ele está afirmando para você. Mas a partir dos 7, então 5 anos de idade, esse menino, Mefibosete, essa criança, não tinha conhecimento nem do que estava acontecendo. Ele não tinha culpa de nada. Mas eu penso com vocês o seguinte: já pensou se ele não tivesse caído? O que poderia acontecer? Ele poderia o quê? Voltar para se vingar. Sim ou não? De repente ele ia falar: não, eu vou voltar para vingar meu pai, vou voltar para vingar meu avô, eu vou fazer alguma coisa. Você entende? Às vezes o Senhor coloca limitações na minha vida, na sua vida, porque Ele sabe que você talvez, se não tiver essa limitação, você vai meter os pés pelas mãos. Está comigo? Diga amém aí. Você está entendendo? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Então assim, tem muita coisa que às vezes Deus ele tem que colocar tipo um freio em mim e em você. Por quê? Porque Ele sabe que se a gente for avançar, a gente vai fazer caquinha. A gente vai fazer as coisas erradas. Por quê? Porque a gente tem muita questão do nosso eu. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira. Eu sou assim, entendeu? Tal. E não, Deus ele quer transformar, Deus ele quer mudar, Deus ele quer te capacitar da maneira dele. O que acontece? O vaso ele vai sendo feito, e se o olheiro ele perceber que tem alguma falha, o que acontece? Quebra o vaso, ele começa de novo. Então muitas vezes, se acontece alguma coisa na minha vida, na sua vida, é porque Deus está te refazendo. Deus ele está trabalhando você para que você consiga chegar num formato ideal, para que a essência dele entre na sua vida, para que você se torne uma pessoa abençoada. Quantos querem ser abençoados aqui? Quantos querem ser bênção aonde for, aonde você for prosperar, aonde você for, as coisas acontecerem de forma maravilhosa? Eu quero ser assim. Mas para isso eu preciso permitir
o agir de Deus na minha vida. E muitas das vezes Ele vai ter que quebrar alguma parte minha ou sua. Você está comigo? Diga amém. Eu não estou sozinho não, né, amados? Amém? Pessoal que está na live aí, dá um like aí, dá um joinha aí. Tá? Esteja com a gente aqui também, amém? Vamos interagir juntos aí, mas é isso. A gente precisa entender que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas e nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Muitas das vezes a gente não entende. A gente não entende. É difícil. Tem algumas coisas que acontecem que é difícil a gente entender. Como a perca de um pai, a perca de uma mãe, a perca de um filho. Algumas coisas que acontecem de forma tão repetida na nossa vida. Uma doença. Tem coisas que a gente fica se perguntando, fala, por que disso, Deus? Mas a questão não é perguntar o porquê, é assim, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? E a gente precisa valorizar as coisas simples da vida. Amém? Então, se as perdas te limitarem, nada pode limitar os planos de Deus na sua vida. Aí Mefibosete estava em Lodebar. E aí, você tem que ter fé em Deus e acreditar, sabe o quê? No favor do rei. Porque o rei, ele fez uma promessa há muito tempo atrás para Jonathan. Rei Davi, ele tinha lembrado e falou assim, rapaz, eu fiz uma promessa para o meu irmão, para o meu amigo. E eu quero dizer para você nessa noite que a promessa que Deus fez para a sua vida, ela não morreu. A promessa que Deus tem para você, ela não acabou. A promessa que Deus tem contigo, ela vai se cumprir. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida nesses dias, mas uma coisa você tem que entender, que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E aí sabe o que o rei Davi fez? O rei Davi foi lá, a gente leu aqui, falou, ó, encontrou Ziba, falou assim, tem alguém lá da casa de Saul que eu possa atender em amor do meu amigo Jonatas? Aí Ziba pegou e lembrei, tem sim, tem Mefibosete, está lá em Lodebar lá, tá jogado as traças, tá lá. E aí Deus se lembra daquilo que Ele prometeu para você. Então, no nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, que aqui hoje tem um lugar na mesa separado para você. Eu não sei como é que você tem vivido esses últimos dias, esse último tempo, mas eu creio que Deus ele revelou para mim, para você, desde o início do ano, que existe um tempo novo aqui nesse lugar. E Ele vai fazer tudo novo de novo. E aquele homem coxo, aquele rapaz, aquela criança que tinha se machucado quando pequeno, era descendência do rei, era descendência de Israel. Ele foi cometido por essa situação, foi parar em Lodebar. Deus o trouxe tudo de novo para a sua vida. Davi manda chamar Mefibosete, e aí ele vem carregado. Deixa eu te falar, tem momentos que às vezes você não vai conseguir andar, mas Deus vai te pegar e carregar pelo teu colo. E aí Ele vai colocar você no lugar alto, porque o Senhor tem uma promessa contigo, e Ele é fiel para cumprir. Então, no nome de Jesus, eu quero que você entenda nessa palavra de Mefibosete, uma palavra simples, uma palavra breve, rápida, mas que tem muito sentido, e que a gente precisa entender que Deus, Ele tem apreço pela sua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, ela precisa talvez ouvir isso: Deus não te abandonou. Não te abandonou. Deus não te desamparou. Sabe por quê? Porque o Senhor tirou você agora do Lodebar e te trouxe aqui para a casa do rei. Você está aqui na casa do rei, meu irmão. E aí eu quero dizer para você, talvez, às vezes, se a gente for fazer aí uma comparação com a situação do filho pródigo, o filho pródigo talvez não é uma situação de Mefibosete, de que talvez você teve que sair fugido às pressas, mas talvez você decidiu sair da presença de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, eu tenho buscado. Querido, às vezes estar presencialmente é uma coisa, mas você tem tido e está mesmo de coração, de espírito. Talvez o que Deus falou comigo nos momentos que a minha esposa estava com câncer é que talvez
eu estava fazendo as coisas para Deus, mas eu estava fazendo talvez só de forma física, mas eu não estava fazendo de forma espiritual, de forma que mexesse com o meu ego, com o meu eu, porque eu estava fazendo as coisas somente do meu jeito. Não é do teu jeito. Fala para a pessoa que está do teu lado, não é do teu jeito. Você está comigo? Diga amém. Então, no nome de Jesus, eu quero te levar a uma reflexão agora nesse momento. Não, em nome de Jesus, não deixe as coisas ruins acontecer na sua vida para que você venha refletir e entender o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem apreço pela sua vida, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem zelo por você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que os dias maus, eles vão vir. Os dias maus vão chegar. Vai ter dia ruim para mim, vai ter dia ruim para você. Mas o que eu e você nós precisamos entender, e a nossa motivação tem que ser, é que Deus está conosco. Independente de circunstância, independente se o dia está bom, se o dia está mal, se o dia está mais ou menos, se o dia está calor, se o dia está frio, se o dia está chuvoso, independente da circunstância, nós temos que entender que Deus tem promessa na nossa vida. E quando Deus tem promessa na nossa vida, Ele não nos abandona. Ele manda te buscar da onde você estiver, Ele manda te tirar da onde você estiver. Então, no nome de Jesus, nessa noite, eu quero convidar você a se colocar de pé agora nesse lugar. Eu quero te fazer um convite a vir aqui à frente, porque tem lugar na mesa preparado hoje para você aqui nesse lugar. Tem lugar na mesa para você, meu irmão. Tem lugar na mesa para você, minha irmã. Não se constranja, porque a presença de